O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 4. Os Valdenses. Em meio à escuridão que se abateu sobre a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ser totalmente extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que nutriam sua fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinha a Bíblia como única regra de vida e que santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a esses homens, a posteridade nunca saberá. Eles foram exprobrados como hereges, contestados os seus motivos, seu caráter difamado, seus escritos interditados, deturpados ou mutilados. Todavia, eles permaneceram firmes e de geração em geração mantiveram a fé em sua pureza como sagrada herança para as gerações vindouras. A história do povo de Deus durante os séculos de trevas que se seguiram, depois de instaurada a supremacia de Roma, está escrita no céu, mas tem pouco espaço nos registros humanos. Poucos vestígios de sua existência podem ser encontrados, exceto nas acusações de seus perseguidores. Era a política de Roma remover cada traço de dissensão de suas doutrinas ou decretos. Tudo que considerava herético, sejam pessoas, sejam escritos, era destruído. Uma simples expressão de dúvida, uma pergunta sobre a autoridade dos dogmas papais, eram suficientes para tirar a vida de ricos ou pobres, elevados ou humildes. Roma se esforçava também para destruir cada registro de sua crueldade para com os dissidentes. Os concílios papais decretavam que livros e escritos contendo tais registros deveriam ser lançados às chamas. Antes da invenção da imprensa, os livros eram poucos em número e confeccionados com materiais de difícil preservação. Portanto, havia pouca coisa a fazer para evitar que os romanistas levassem a cabo o seu propósito. Nenhuma igreja dentro do limite da jurisdição romanista era tranquila por muito tempo no usufruto da liberdade de consciência. Tão logo o papado obteve poder, estendeu seus braços para esmagar todos os que se recusassem reconhecer sua autoridade. As igrejas foram se submetendo ao seu domínio uma após outra. O cristianismo primitivo deitou raízes muito cedo na Grã-Bretanha. O evangelho recebido pelos bretões nos primeiros séculos estava livre da corrupção da apostasia romanista. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu até essas praias longínquas, foi a única dádiva que as primeiras igrejas da Bretanha receberam de Roma. Muitos cristãos, fugindo da perseguição da Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. De lá a verdade foi levada até a Irlanda, e em todos esses países ela foi recebida com alegria. Quando os saxões invadiram a Bretanha, o paganismo obteve o controle. Os conquistadores desdenharam ser instruídos por seus escravos. E os cristãos foram forçados a se retirar para as montanhas e pântanos selvagens. Todavia, a luz oculta por um tempo continuou a iluminar. Na Escócia, um século mais tarde, fulgurou ela como um brilho que se propagou até a mais distante paragens.
Da Irlanda vieram o piedoso Columba e seus colaboradores, que, reunindo a si os dispersos crentes na solitária ilha de Iona, fizeram desse lugar o centro de seus trabalhos missionários. Entre os evangelistas estava um observador do sábado bíblico, e assim essa verdade foi introduzida entre o povo. Foi estabelecida uma escola em Iona, da qual os missionários saíram, não apenas rumo à Escócia e Inglaterra, mas também com destino à Alemanha, Suíça e até Itália. Mas Roma havia posto seus olhos sobre a Bretanha e resolveu submetê-la ao seu domínio. No VI século, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. Eles foram recebidos com favor pelos orgulhosos bárbaros e induziram milhares a professar a fé romanista. Enquanto a obra progredia, os líderes papistas e seus conversos encontraram os cristãos primitivos. Um contraste impressionante foi mostrado. Os últimos eram simples, humildes e bíblicos em caráter, doutrina e maneiras, enquanto os primeiros manifestavam a superstição, a pompa e a arrogância do papado. O emissário romano exigiu que essas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente replicaram que eles desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja, e eles apenas poderiam render a ele apenas a submissão devida a cada seguidor de Cristo. Foram feitas repetidas tentativas para se obter uma submissão a Roma, mas esses humildes cristãos, assombrados com o orgulho exibido por seus emissários, replicaram firmemente que não conheciam outro mestre senão Cristo. Então o verdadeiro espírito do papado foi revelado. Disse o líder romanista: se vocês não receberem os irmãos que lhes trazem paz, receberão inimigos que lhe trarão guerra. Se não se unirem conosco para mostrar aos saxãos o caminho da vida, receberão deles o golpe da morte. Essas não eram ameaças ociosas. Guerra, intriga e engano foram empregados contra essas testemunhas da fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas ou forçadas a se submeter à autoridade do Papa. Nas terras que estavam além da jurisdição de Roma existiram por muitos séculos grupos de cristãos que permaneceram quase totalmente livres da corrupção papal. Estavam cercados pelo paganismo e no transcurso dos tempos foram afetados por seus erros, mas continuaram a observar a Bíblia como única regra de fé e obedeciam a muitas de suas verdades. Esses cristãos criam na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. As igrejas que mantinham essa fé e prática existiram na África Central e entre os armênios na Ásia. Mas daqueles que resistiam aos abusos do poder papal, os valdenses permaneceram como os primeiros. Na própria terra onde o papado havia fixado seu trono, foram suas falsidades e corrupção mais firmemente resistidas. Por séculos, as igrejas de Piemonte mantiveram sua independência. Mas chegou o tempo em que Roma exigiu sua submissão. Após lutas ineficazes contra sua tirania, os líderes dessas igrejas
relutantemente reconheceram a supremacia do poder ao qual toda a terra pareciam prestar homenagem. Houve alguns, no entanto, que se recusaram a curvar-se diante da autoridade do Papa ou dos prelados. Estavam determinados a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e a simplicidade de sua fé. Houve então separação. Aqueles que se apegaram à fé antiga afastaram-se. Alguns abandonaram os Alpes nativos e ergueram bandeiras na verdade em terras estrangeiras. Outros se retiraram para estreitos vales isolados e os refúgios rochosos das montanhas, e ali perseveraram sua liberdade de cultuar a Deus. A fé que por muitos séculos fora mantida e ensinada pelos cristãos valdenses estava em marcante contraste com as falsas doutrinas propagadas por Roma. Sua crença religiosa estava fundada sobre a palavra de Deus, o legítimo sistema de cristianismo. Porém, aqueles humildes camponeses em seus obscuros retiros, isolados do mundo e ligados à labuta cotidiana entre os seus rebanhos e vinhedos, não haviam por si mesmos chegado à verdade em oposição aos dogmas e heresias da igreja apostatada. Sua fé não fora recentemente recebida. Sua crença religiosa fora herança de seus pais. Eles porfiavam pela fé da igreja apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos, a igreja no deserto, e não a orgulhosa hierarquia entronizada na grande capital do mundo, a verdadeira igreja de Cristo, a guardiã dos tesouros da verdade que Deus outorgou a seu povo para serem dados ao mundo. Entre as principais causas que levaram a verdadeira igreja à separação de Roma estavam o ódio dessa ao sábado bíblico. Como predito na profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi pisoteada no pó, enquanto que as tradições e costumes dos homens foram exaltados. As igrejas que estavam sobre o tacão do papado foram logo compelidas a honrar o domingo como dia santo. Entre o erro prevalecente e a superstição de muitos, mesmo dentre o verdadeiro povo de Deus, ficaram tão desconcertados que, enquanto observavam o sábado, abstinham-se do trabalho também no domingo. Mas isso não satisfez os líderes papais. Eles exigiram não apenas que o domingo fosse santificado, mas que o sábado fosse profanado, e denunciavam em linguagem mais severa aqueles que ousavam prestar-lhe honra. Tão somente fugindo do poder de Roma, que alguns puderam obedecer à lei de Deus em paz. Os valdenses foram os primeiros, dentre todos os povos da Europa, a conseguir uma tradução das Santas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, eles possuíam a Bíblia, manuscrita na língua nativa. Eles tinham em seu poder a verdade impoluta, e isso os tornou objetos especiais de ódio e perseguição. Declararam que a igreja de Roma era a Babilônia apostatada do Apocalipse, e com perigo de vida, ergueram-se para resistir às suas corrupções. Enquanto que, sob a continuada pressão de prolongada perseguição, muitos comprometeram sua fé, abandonando pouco a pouco seus distintivos princípios. Outros se sustentavam firmes na verdade. Através de séculos de trevas e apostasia, houve valdenses que negaram a supremacia de Roma, que rejeitaram a adoração de imagens como idolatria e que guardavam o verdadeiro sábado. Sob as mais ferozes tormentas da oposição, eles mantiveram sua fé.
Embora acutilados pelas lanças dos saboianos e abrasados pelas fogueiras romanas, permaneceram inabaláveis pela palavra de Deus e sua honra. Por trás dos elevados bastiões das montanhas, em todos os séculos o refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali, a luz da verdade foi mantida acesa entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Deus proveu para seu povo um santuário de impressionante grandeza, adequado às poderosas verdades a ele confiadas. Para aqueles fiéis exilados, as montanhas eram um emblema da imutável justiça de Jeová. Eles apontavam para seus filhos as alturas que se elevavam acima deles em inalterável majestade, e lhes falavam daquele em quem não há mudança e nem sombra de variação, cuja palavra permanece como os montes eternos. Deus firmara as montanhas e as cingira de força. Nenhum braço senão o do infinito poder poderia movê-las de seus lugares. Semelhantemente, estabelecera ele a sua lei, o fundamento de seu governo no céu e na terra. O braço humano poderia alcançar seus semelhantes e acabar com sua vida, mas esse braço poderia prontamente desarraigar as montanhas de seus fundamentos e lançá-las no mar. Como poderia mudar um preceito da lei de Jeová ou destruir uma de suas promessas feitas àqueles que fazem sua vontade? Na fidelidade à sua lei, os servos de Deus deveriam ser tão firmes como imutáveis são as montanhas. As montanhas que circulavam seus vales abaixo eram constantes testemunhas do poder criador de Deus e uma segurança infalível do seu cuidado protetor. Esses peregrinos aprenderam a amar os silenciosos símbolos da presença de Jeová. Eles não se entregaram a lamúrias por causa das agruras de seu destino. Nunca se sentiam sós na solitude das montanhas. Eles eram gratos a Deus por prover-lhes um abrigo da ira e crueldade dos homens. Regozijavam-se em sua liberdade de adorar a Deus. Frequentemente, quando perseguidos por seus inimigos, a fortaleza dos altos montes provia-lhes segura defesa. Desde as imponentes escarpas, eles entoavam louvores a Deus. E os exércitos de Roma não podiam silenciar seus cânticos de ação de graça. Pura e simples e fervorosa era a piedade desses seguidores de Cristo. Eles valorizavam os princípios da verdade acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Tais princípios buscavam eles imprimir cuidadosamente no coração da juventude. Desde a sua mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinados a observar sagradamente os reclamos da lei de Deus. Eram raros os exemplos da Bíblia. Por essa razão, eram raros os exemplares da Bíblia. Por essa razão, suas preciosas verdades eram confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir grandes porções do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus eram associados desse modo ao sublime cenário da natureza e às singelas bênçãos da vida diária. Crianças pequenas aprendiam a olhar a Deus com a gratidão, como o doador de cada favor
e de todo o conforto. Pais carinhosos e afetuosos como eram, amavam seus filhos muito sabiamente e não consentiam que habituassem à indulgência própria. Ante eles estavam uma vida de sofrimento e aflição, e talvez a morte de mártir. Eles eram educados desde a infância a suportar agruras, a submeter-se ao controle e, no entanto, a pensar e agir por si mesmos. Desde muito cedo foram ensinados a assumir responsabilidades, a serem comedidos no falar e compreenderem a sabedoria do silêncio. Uma palavra inoportuna caída no ouvido de seus inimigos poderia pôr em perigo não apenas a vida de quem a pronunciasse, mas de centenas de seus irmãos. Pois como lobos à caça de sua presa, os inimigos da verdade perseguiam aqueles que ousassem reivindicar liberdade para a fé religiosa. Os valdenses haviam sacrificado sua prosperidade secular por causa da verdade, e com perseverante paciência lutavam por seu pão de cada dia. Cada porção de cada cultivável terra entre as montanhas era cuidadosamente desenvolvida. Os vales e os poucos férteis encostas eram trabalhados para permitir que produzissem. Economia e severa abnegação faziam parte da educação que os filhos recebiam como seu único legado. Era-lhes ensinado que a Deus designara que a vida fosse de disciplina e que suas necessidades seriam supridas apenas mediante o trabalho pessoal, antevidência, cuidado e fé. O processo era trabalhoso e fatigante, mas benéfico, justamente o que o homem necessita em seu decaído estado. A escola que Deus proveu para seu treinamento e desenvolvimento. Enquanto a juventude era acostumada a labutar em meios a durezas, a cultura do intelecto não era negligenciada. Os jovens eram ensinados que todas as suas faculdades pertenciam a Deus e que todas elas deveriam ser aprimoradas e desenvolvidas para seu serviço. As igrejas valdenses, em sua pureza e simplicidade, assemelhavam-se às igrejas dos tempos apostólicos, rejeitando a supremacia do Papa e dos prelados. Eles sustentavam a Bíblia como única, suprema e infalível autoridade. Seus pastores, diferentemente dos arrogantes sacerdotes de Roma, seguiam o exemplo de seu mestre, que não veio para ser servido, mas para servir. Eles alimentavam o rebanho de Deus, conduzindo-o a verdejantes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. Distantes dos marcos da pompa e orgulho humanos, o povo reunido, não em magnificentes igrejas e grandes catedrais, mas sobre a sombra das montanhas, nos vales alpinos, ou em tempos de perigo, em alguma fortaleza rochosa, para ouvir dos servos de Cristo as palavras da verdade. Os pastores não apenas pregavam o evangelho, mas também visitavam os doentes, catequizavam as crianças, admoestavam os errantes e trabalhavam para apaziguar disputas e promover a harmonia e o amor fraternal. Em tempos de paz, eles eram sustentados por oferendas voluntárias do povo, mas como Paulo, o fabricante de tendas, cada um empenhava-se em algum comércio ou aprendia alguma profissão pela qual, se necessário, prover seu próprio sustento. A juventude recebia instruções de seus pastores, conquanto fossem dada atenção a ramos de aprendizado geral. A Bíblia era o principal estudo. Os evangelhos de Mateus e João eram confiados à memória
e também muitas epístolas. Eles também se ocupavam em copiar as escrituras. Alguns manuscritos continham toda a Bíblia, outros apenas breves excertos, aos quais eram acrescentadas explanações simples do texto por aqueles que eram capazes de explanar as escrituras. Assim eram expostos os tesouros da verdade, por tanto tempo ocultos por aqueles que buscavam exaltar-se a si mesmos acima de Deus. Mediante paciente e incansável labor, algumas vezes em profundas e escuras cavernas da terra, sob a luz de archotes, as sagradas escrituras eram copiadas verso por verso, capítulo por capítulo. Assim, a obra prosseguiu e a revelada vontade de Deus brilhou como puro ouro. O quão mais resplandecente, clara e poderosa em razão das provações suportadas por sua causa, somente poderiam compreender aqueles que estavam envolvidos na obra. Anjos vindo do céu circundavam esses fiéis obreiros. Satanás instigara os sacerdotes e prelados papais a sepultarem a palavra da verdade sob o entulho do erro, da heresia e da superstição. Mas ela foi preservada incorruptível, de maneira muito maravilhosa, através de todos os tempos de escuridão. Ela não trazia o selo do homem, mas a impressão divina. Os homens têm sido infatigáveis em seus esforços para obscurecer o significado simples e puro das Escrituras e fazê-las contradizer seu próprio testemunho. Mas, semelhante à arca sobre o encapelado mar, a palavra de Deus suplanta as tormentas que a ameaçam de destruição. Como a mina tem ricos veios de ouro e prata ocultos sob a superfície, e todos deveriam escavar para descobrir seus preciosos filões, assim as Escrituras têm os tesouros da verdade, que são revelados apenas ao fervoroso, humilde e piedoso pesquisador. Deus designou a Bíblia para ser o livro-texto de toda a humanidade, na infância, juventude e maturidade, e para ser estudada em todas as épocas. Ele deu sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade discernida é uma nova revelação do seu caráter, do caráter de seu autor. O estudo das Escrituras é um meio divinamente ordenado para levar os homens à íntima conexão com seu Criador e para lhes dar um conhecimento mais claro do seu querer. Elas são o meio da comunicação entre Deus e o homem. Se bem que os valdenses considerassem o temor do Senhor como os princípios da sabedoria, eles não eram cegos à importância de um contato com o mundo, com o conhecimento humano, a vida ativa, na expansão da mente e no despertamento das percepções. De suas escolas nas montanhas, alguns jovens saíam para as instituições de ensino nas cidades da França ou da Itália, onde havia um campo mais extenso para o estudo, o pensamento e a observação do que em seus Alpes nativos. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício e enfrentavam os astutos agentes de Satanás, que lançavam sobre eles as mais sutis heresias e os mais perigosos enganos. Mas sua educação desde a infância foi de molde a prepará-los para tudo isso. Nas escolas para onde iam, não deveriam tornar ninguém seu confidente. Suas vestimentas eram preparadas para ocultar seu maior tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras. Eles levavam consigo esses frutos de meses e anos de trabalho duro,
e quando podiam fazê-lo sem despertar suspeitas, cuidadosamente colocavam alguma porção nas mãos daquele cujo coração pareciam abertos para receber a verdade. Desde os joelhos de suas mães, a juventude valdense havia sido treinada com esse propósito em vista. Eles compreendiam sua obra e fielmente a cumpriam. Conversos à verdadeira fé eram ganhos nessas instituições de ensino, e frequentemente seus princípios eram vistos a permear a escola toda. No entanto, os líderes papistas não poderiam, a despeito das mais estritas investigações, descobrir a fonte da suposta heresia corruptora. O Espírito de Cristo é missionário. O primeiro impulso do coração renovado é levar outros também ao Salvador. Tal era o espírito dos cristãos valdenses. Eles sentiam que Deus requeria mais deles do que meramente observar a verdade em sua pureza nas igrejas. Que repousava sobre eles o dever de deixar a sua luz brilhar sobre os que estavam em escuridão. Pela poderosa palavra de Deus, buscavam eles romper o cativeiro que Roma havia imposto. Os ministros valdenses eram treinados como missionários. De cada um que esperava entrar para o ministério era requerido, primeiramente, obter experiência como evangelista. Eles deviam servir durante 3 anos em algum campo missionário, antes de ter a seu cargo uma igreja em seu torrão natal. Esse serviço, exigindo de início abnegação e sacrifício, era a introdução adequada à vida pastoral, naqueles tempos probantes, para as almas dos homens. Os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado ofício viam diante de si a perspectiva de riquezas terrenas e glória, mas eles não viam a perspectiva de riquezas e glória, mas uma vida de dura labuta e perigo, e possivelmente o destino de Marte. Os missionários saíam de 2 em 2, do mesmo modo que Jesus enviara seus discípulos. Geralmente, com cada jovem associava-se um homem de mais idade e experiência, e ficava sob orientação de seu companheiro, que era responsável por seu treinamento e cuja instrução o jovem deveria ouvir. Esses coobreiros não estavam sempre juntos, mas com frequência se reuniam para oração e aconselhamento, fortalecendo-se mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo de sua missão teria-lhes assegurado a derrota. Assim, eles cuidadosamente ocultavam seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento em algum ramo de comércio ou profissão. Os missionários davam continuidade ao seu trabalho sob a cobertura de uma ocupação secular. Usualmente escolhiam a de comerciante ou vendedor. Negociavam artigos selecionados e de valor, tais como seda, rendas e joias, que não eram encontrados com facilidades naquele tempo, achando assim entrada onde, de outra maneira, teriam sido repelidos. Ao mesmo tempo, erguiam seus corações a Deus, pedindo sabedoria para apresentarem um tesouro mais precioso do que o ouro ou pedras preciosas. Portavam consigo cópias da Bíblia, completas ou parciais, e sempre que houvessem oportunidade, apresentam-nas, chamando a atenção de seus fregueses para seus manuscritos. Com frequência despertavam interesse pela leitura da palavra de Deus, e alguma porção era alegremente deixada com aquele que desejavam recebê-la. A obra desses missionários começou nas planícies dos vales dos pés das próprias montanhas, mas se estendeu muito além desses limites. Com os pés descalços em trajes rústicos e marcados pelas viagens,
assim como a de seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em terras distantes. Espalhavam por todos os lugares a preciosa semente. Igrejas surgiam em seu caminho, e o sangue de mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelará a rica colheita de almas oriunda dos labores desses homens fiéis. Velada e silenciosamente, a palavra de Deus estava abrindo caminho através do mundo cristão e achando feliz recepção nos lares e corações dos homens. Para os valdenses, a Escritura não era meramente um registro do trato de Deus para com os homens no passado, e uma revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas um desvelar dos perigos e glória do futuro. Eles criam que os fins de todas as coisas não estavam muito distante, e à medida que estudavam a Bíblia, com oração e lágrimas, ficavam mais impressionados com suas preciosas declarações e com o seu dever de tornar conhecidas aos outros suas redentoras verdades. Eles viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encorajavam e encontravam conforto, esperança e paz na fé em Jesus. À medida que a luz lhes iluminava a compreensão e alegrava o coração, ansiavam derramar seus raios sobre aqueles que estavam envolvidos nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e dos sacerdotes, multidões estavam se esforçando em vão para obter perdão pelo afligir de seus corpos em virtude do pecado de suas almas. Ensinados a confiar suas boas obras para salvá-los, estavam sempre olhando para si mesmos e ocupando a mente sobre sua pecaminosa condição, vendo-se expostos à ira de Deus, afligindo alma e corpo, mas sem encontrar o alívio. Desse modo, almas conscienciosas eram algemadas pelas doutrinas de Roma. Milhares abandonavam amigos e parentes e passavam sua vida nas celas de um convento, por frequentes jejuns e cruéis flagelações, por vigílias à meia-noite, por prostrar-se durante longas horas sobre frias e úmidas pedras de seu sombrio aposento, pelas longas peregrinações, por humilhantes penitências e medonhas torturas. Milhões inutilmente buscavam a paz da consciência. Oprimidos pelo senso de pecado e assombrados pelo temor da ira de Deus retribuidora, muitos prosseguiam sofrendo até que sua natureza exausta sucumbia. Sem um raio de luz ou esperança, baixavam à tumba. Os valdenses desejavam repartir a essas almas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz nas promessas de Deus e apontar-lhes Cristo como sua única esperança de salvação. Diziam ser falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar as transgressões da lei de Deus. O fiar-se nos méritos humanos impede a visão do infinito amor de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça decaída nada pode fazer para se recomendar a Deus. Os merecimentos de um Salvador crucificado e ressurreto é o fundamento da fé cristã. A dependência que a alma tem de Cristo é tão real e sua ligação com Ele deve ser tão íntima como a de um membro em relação ao corpo ou de um ramo em relação à videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes haviam levado os homens a olharem o caráter de Deus e mesmo o de Cristo
como severo, sombrio e hostil. O Salvador era representado como tão destituído de simpatia pelo homem em seu decaído estado, que deveria ser invocado a mediação dos sacerdotes e santos, aqueles cujas mentes eram iluminadas pela palavra de Deus. Ansiavam apontar essas almas a Jesus como seu compassivo e amante Salvador, com os braços estendidos a convidar a todos a virem a Ele, com o seu fardo de pecado, cuidados e cansaço. Almejavam remover os obstáculos de Satanás, que havia erigido para que os homens não vissem a promessa e viessem diretamente a Deus, confessando seus pecados e obtendo perdão e paz. Avidamente o missionário valdense revelava à mente inquiridora as preciosas verdades do Evangelho. Com muito cuidado apresentava porções escritas das Santas Escrituras. Era sua maior alegria trazer esperança às almas conscienciosas e feridas pelo pecado, que podia apenas divisar um Deus vingativo e esperando por executar juízo. Com lábios trementes e olhos marejados, ele, a miúdo com os joelhos dobrados, descobria para seus irmãos as preciosas promessas que revelavam à mente a única esperança do pecador. Assim, a luz da verdade penetrava muita mente obscurecida, repelindo a sombria nuvem até que o sol da justiça brilhasse no coração, trazendo cura em seus raios. Dava-se frequentemente o caso em que alguma porção da Escritura era lida várias vezes, com o ouvinte desejando fosse ela repetida, como que para garantir de que havia ouvido bem. A repetição dessas palavras era avidamente desejada. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versículos 14 e 15. Muitos não podiam ser enganados com relação às exigências de Roma. Eles haviam visto como é vã a medição dos homens ou os anjos em favor do pecador. Quando a verdadeira luz raiou em sua mente, eles exclamavam com júbilo: Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, seu altar é meu confessionário. Eles se apoiavam totalmente nos méritos de Jesus, repetindo essas palavras. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. A segurança do amor do Salvador parecia de difícil compreensão para algumas dessas pobres almas desoladas pela tempestade. Tão grande era o alívio que ela trazia, tal o dilúvio de luz derramado sobre eles, que pareciam transportados ao céu. Sua mão estava confiadamente posta nas mãos de Jesus, seus pés plantados sobre a rocha dos séculos. Todo o temor da morte estava banido. Agora poderiam eles cobiçar a prisão e a fogueira, se pudessem assim honrar o nome de seu Redentor.
A palavra de Deus era levada a lugares ocultos e lida, algumas vezes para uma simples alma, outras vezes para um pequeno grupo que estava ansioso por luz e verdade. Frequentemente, a noite toda era passada desta maneira. Tão grande era a surpresa e a admiração dos ouvintes, que o mensageiro de misericórdia não raro era compelido a cessar sua leitura, até que a compreensão pudesse apanhar as novas de salvação. Palavras como estas eram amiudamente pronunciadas. Aceitará Deus de fato minha oferta? Sorrirá Ele para mim? Perdoar-me-á? Era então lida a resposta: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A fé se apegava à promessa e alegre resposta era ouvida. Não mais as longas peregrinações a fazer, não mais as penosas jornadas a relicários sagrados. Eu posso ir a Jesus assim como estou, pecador e profano, e Ele não desprezará a oração da penitência. Teus pecados são perdoados. Os meus sim, os meus pecados podem ser perdoados. Uma corrente da sagrada alegria enchia o coração e o nome de Jesus era engrandecido pelo louvor e ação de graça. Essas felizes almas retornavam para seus lares para difundir a luz, para repelir os outros, o melhor que podiam, sua nova experiência. A experiência de que haviam encontrado o verdadeiro e vivo caminho. Havia um estranho e solene poder nas Escrituras, em suas palavras, que falava diretamente aos corações daqueles que estavam ávidos pela verdade. Ela era a voz de Deus e portava convicção àqueles que a ouviam. O mensageiro da verdade seguia seu caminho, mas sua aparência de humildade, sua sinceridade, seriedade e profundo fervor eram frequentemente assuntos de observação. Em muitas ocasiões, seus ouvintes não lhes perguntavam de onde vinham ou para onde iam. No início ficavam tão maravilhados e surpresos, e depois tão gratos e alegres, que nem pensavam em fazer-lhe qualquer pergunta. Quando insistiam para acompanhá-los a seus lares, ele respondia que tinha de visitar as ovelhas perdidas no campo. Seria ele um anjo vindo do céu? Perguntavam. Em muitos casos, o mensageiro da verdade não era mais visto. Ele viajava para as outras terras e gastava o resto de sua vida numa desconhecida masmorra. Ou talvez seus ossos estivessem branqueando num lugar onde havia testemunhado da verdade. Mas as palavras que haviam deixado atrás de si não poderiam ser destruídas. Elas estavam fazendo seu trabalho nos corações dos homens. Os benditos resultados são plenamente conhecidos. Serão apenas no juízo. Os missionários valdenses estavam invadindo o reino de Satanás, e os poderes das trevas despertaram para maior vigilância. Cada esforço para o avançamento da verdade era observado pelo príncipe do mal, e ele excitava os temores de seus agentes. Os líderes papistas viam um grande perigo para sua causa nos trabalhos desses humildes viajores. Se fosse permitido que a luz da verdade brilhasse sem impedimentos, ela dissiparia as pesadas nuvens do erro que envolviam o povo.
dirigiria unicamente para Deus a mente dos homens e eventualmente destruiria a supremacia de Roma. A verdadeira existência desse povo mantenedor da fé da antiga igreja era um testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o mais amargo ódio e perseguição. Sua recusa de submeterem as Escrituras era uma frequente ofensa que Roma não podia tolerar. Ela decidira varrê-los da face da terra. Agora começavam as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus em seu lar montanhês. Os inquisidores saíam em seu encalço e a cena do inocente Abel caindo diante do assassino Caim era frequentemente repetida. Repetidas vezes, suas férteis terras eram devastadas, seus lares e capelas varridos, assim que onde antes haviam campos florescentes e as casas de um povo industrioso, agora restavam apenas um deserto. Como a besta rapidamente fica mais furiosa com o gosto de sangue, assim a ira dos papistas atingiam maior intensidade com os sofrimentos de suas vítimas. Muitas dessas testemunhas de fé pura eram perseguidas em todas as montanhas e caçados nos vales, onde ficavam escondidos, encerrados em densas florestas e pináculos rochosos. Nenhuma acusação poderia ser assacada contra o caráter moral dessa classe proscrita. Mesmo seus inimigos declaravam-nos um povo pacífico, quieto e piedoso. Seu grande crime era não adorarem a Deus de acordo com a vontade do Papa. Por essa transgressão, cada humilhação, insulto e tortura que os homens, os demônios, pudessem inventar eram aglomeradas sobre eles. Quando Roma certa vez determinou exterminar a odiada seita, foi emitida bula pelo Papa Inocêncio VIII, 1487 AD, condenando-os como hereges e entregando-os ao massacre. Eles não eram acusados como vagabundos. Eles não eram acusados como vagabundos, desonestos ou desordeiros, mas se declaravam que tinham uma aparência de piedade e santidade. Que seduzia as ovelhas do verdadeiro rebanho. Por conseguinte, o Papa ordenou que a maliciosa e abominável seita de malignos, caso se recusassem a abjurar, fosse esmagada como serpentes peçonhentas. Será que esse altivo potentado espera ter de enfrentar essas palavras novamente? Sabia ele que estavam elas registradas no livro do céu para confrontá-los no dia do juízo? Sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Essa bula convocava todos os membros da igreja a se unirem na cruzada contra os hereges. Como incentivo para o alistamento nesse cruel trabalho, o indivíduo era absolvido de todos os sofrimentos e penas eclesiásticas, gerais e individuais. A bula liberava todos os que se juntassem na cruzada de todos os juramentos que pudessem ter feito. Legitimava seus títulos de qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido e prometiam remissão de todos os pecados, tais como matar qualquer herege. Ela anulava todos os contratos feitos a favor dos valdenses, ordenava a seus servos que abandonassem eles, proibia todas as pessoas de lhes prestarem qualquer auxílio e dava poderes a todas as pessoas para tomar posse de sua propriedade.
Esse documento claramente revela o espírito controlador por trás das cenas. É o rugido do dragão e não a voz de Cristo que é ouvida aqui. Os líderes papais não queriam confirmar seu caráter com o grande padrão da lei de Deus, mas edificaram um padrão próprio para seguirem e decidiram coagir a todos que se conformassem a ele, porque Roma assim o desejava. As mais terríveis tragédias foram executadas. Sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam fazendo a obra que Satanás lhe apontara. A miséria não tinha lugar em sua natureza. O mesmo Espírito que crucificara Cristo e que matara os apóstolos, o mesmo que movera o sanguinário Nero contra os fiéis de seus dias, estava a operar para livrar da terra aqueles que eram os amados de Deus. As perseguições encetadas durante muitos séculos sobre o povo temente a Deus foram por ele suportadas com paciência e constância, que honravam seu Redentor. A despeito das cruzadas contra eles e das cruéis carnificinas às quais eram submetidos, eles continuavam a enviar seus missionários para espalhar a preciosa verdade. Foram caçados até a morte, todavia seu sangue regava a semente lançada, e essa não deixou de frutificar. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Semearam sobre muitas terras, plantaram as sementes da reforma, que se iniciou no tempo de Wycliffe. Cresceu muito ampla e profundamente nos dias de Lutero, e deve ser levada adiante até o final do tempo por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9.